Em 2020, o mundo se deparou com uma pandemia mundial, onde nem eu, nem você tínhamos ideia de como seria ou como lidaríamos com isso, que em questão de meses mudou e provavelmente mudará mais ainda a forma com que a gente conhece as coisas em pleno século XXI. Porém, essa não é a primeira e provavelmente não será a última vez que o mundo se vê em situações assim. Conheça hoje as 6 maiores pandemias da história. Já deixa seu like. Eu não vi você deixar o like. Beleza. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Número 6, HIV. Existem muitas e muitas teorias relacionadas à origem do HIV. Porém, uma das mais aceitas diz que a doença começou no século XX, quando os habitantes da selva africana tinham o costume de se embrenhar pela densa mata em busca da carne dos macacos. Eita! Meu Deus do céu! Durante a caça, muitos macacos apresentavam resistência, óbvio, e mordiam seus futuros predadores. Logo que conseguiam abater um exemplar, esses caçadores colocavam o animal morto ensanguentado em suas costas. Logo, o sangue daquele primata abatido entrava em contato com as feridas daquele caçador africano. Naquele exato momento, o CIV, um vírus que ataca o sistema imunológico dos macacos, entrava em contato com o organismo humano. Em pouco tempo, a ação desse micro-organismo dava origem ao HIV, responsável pela síndrome de imunodeficiência adquirida. Porém, demorou muitos anos para o HIV ser declarado uma pandemia. Foi só lá na década de 80 quando os primeiros casos surgiram. Apesar de ter começado há mais de 30 anos, a pandemia do HIV ainda não foi dada como encerrada, já que a doença é recorrente em muitas regiões do mundo. Esse fato pode ser explicado o porquê ainda não foi descoberta uma cura para a doença. Desde o início da pandemia, estima-se que mais de 22 milhões de pessoas tenham morrido. Apesar de ainda não existir cura para o HIV, o tratamento atual é altamente eficaz e pode, inclusive, baixar a carga viral para níveis indetectáveis, o que contribui para que a expectativa de vida de uma pessoa com HIV seja semelhante à de uma pessoa que não tem a doença. Número 5, gripe espanhola. Causada pelo vírus influenza, é uma gripe forte que se propaga pelo ar. A epidemia do começo do século XX foi batizada de gripe espanhola em virtude do surto ter se iniciado com mais intensidade na Espanha. Porém, o vírus não tem nenhuma origem em terras espanholas. O vírus veio da Europa, a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados em Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas teriam morrido na pandemia da gripe espanhola de 1918. Mais de um quarto da população mundial da época foi infectada. Até o então presidente da época, Rodrigues Alves, morreu da doença em 1919. Os sintomas da doença eram bem característicos de uma gripe e não existia cura. Um caso curioso que em São Paulo a população foi atrás de um remédio caseiro, feito com cachaça, limão e mel. E de acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita supostamente terapêutica que nasceu a nossa caipirinha. Número 4, varíola. A varíola é uma doença que esteve presente em grande parte da história da humanidade. Registros históricos mostram que o faraó Ramsés II morreu da doença em 1145 a.C. Porém, o último caso natural da doença foi registrado em outubro de 1977,
o que levou a Organização Mundial da Saúde a certificar a varíola como erradicada na década de 1980. A erradicação da doença ocorreu em virtude de uma grande campanha de vacinação em massa, que aconteceu no mundo inteiro. Estima-se que entre 1896 e 1980, mais de 300 milhões de pessoas teriam morrido por causa da varíola. A vacina contra a doença foi descoberta por Edward Jenner em 1796. Os principais sintomas da varíola eram febre, erupção na garganta, na boca e no rosto. O risco de morte da varíola era de 30%, sendo ainda maior em bebês. Número 3, cólera. Sua primeira epidemia global foi em 1817 e matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água e alimentos contaminados e é comum em países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos pela cólera foi o Haiti, em 2010. O Brasil teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. No Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. Número 2, tuberculose. A tuberculose é uma antiga doença da humanidade, já que sinais da contaminação foram encontrados em esqueletos com mais de 7 mil anos. A doença ataca o sistema respiratório e fez milhões e milhões de vítimas em todo o mundo, inclusive no Brasil. O surto de tuberculose ocorreu em 1850 a 1950 e só começou a ser controlado após a descoberta do agente causador. Porém, a cura veio somente quando Alexandre Fleming descobriu a penicilina, em 1928. No período de surto, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenham morrido pela doença. Altamente contagiosa, a doença é transmitida de pessoa para pessoa e, apesar de ser considerada controlada atualmente, afeta países mais pobres. Número 1, peste negra. A peste negra tem sua origem no continente asiático, mais precisamente na China. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia, através do mar Mediterrâneo, e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Gênova. A propagação da doença, inicialmente, deu-se por meio de ratos e, principalmente, pulgas infectados. A peste foi denominada negra por conta das afecções na pele da pessoa acometida por ela. Isso é, a doença provocava grandes manchas negras na pele, seguidas de inchaços, como a virilha e as axilas. Esses inchaços também eram conhecidos como bubões. Por isso, a peste negra também é conhecida como peste bubônica. A peste negra integrou a série de acontecimentos que contribuíram para a crise da Baixa Idade Média, como as revoltas camponesas, a Guerra dos 100 Anos e o declínio da cavalaria medieval. A morte pela peste era dolorosa e terrível, além de rápida, pois variava de 2 a 5 dias após a infecção. Estima-se que aproximadamente 50 milhões de pessoas teriam morrido de 1333 a 1351, ou seja, cerca de 1/3 da população mundial da época. É isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha com o pai, com a mãe, com o amigo, manda para quem você quiser, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo todas as vezes que tiver um vídeo novo. Até a próxima e valeu!